Olá, boa tarde. Quinta-feira, 22 de fevereiro, ao vivo do plenário da Assembleia, trazemos as notícias do Parlamento Mineiro nesta tarde. Eu vou conversar agora com o deputado André Quintão, que é o líder do bloco da maioria, o bloco Minas Melhor, que tem algumas notícias em relação à visita do ex-presidente Lula, que foi ontem aqui na capital, né, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda, telespectadores da TV Assembleia. Foi, de fato, um dia muito emocionante, um dia onde o ex-presidente Lula esteve visitando um acampamento do Movimento Sem Terra no município de Itatiaiuçu, numa ocupação legítima que hoje garante a presença, a permanência, né, de dezenas de famílias. É um acampamento chamado Maria da Conceição, onde o ex-presidente pôde receber a solidariedade, o apoio de vários movimentos sociais, não só do Movimento Sem Terra, mas também da Central Única dos Trabalhadores, de vários sindicatos, né? Estávamos lá, né, vários parlamentares. Então foi uma ação muito importante, até porque nós entendemos que a reforma agrária, a democratização do acesso à terra, o fortalecimento da agricultura familiar é um eixo estratégico para a dignidade humana e para o desenvolvimento econômico diversificado, principalmente no estado como Minas Gerais. Os movimentos sociais reafirmaram o apoio ao presidente Lula, à sua candidatura e também ao processo democrático no país. Ele depois visitou a colônia Santa Isabel. O ex-presidente Lula teve várias ações que beneficiaram, né, os rancenianos e lá também ele inclusive se emocionou muito. Foi uma visita de reconhecimento e agradecimento ao ex-presidente. E em Belo Horizonte, né, esse dia intenso culminou num maravilhoso ato político. Quem esteve lá presente pôde perceber todo o apoio popular, social, sindical, partidário, de entidades, de pessoas, não necessariamente só do Partido dos Trabalhadores, pelo contrário, uma ampla representação e todos manifestaram um conteúdo de preocupação com os retrocessos sociais no país, com essa judicialização da política, com as últimas decisões que condenaram o ex-presidente Lula absolutamente sem provas, né, apenas como o próprio judiciário diz, com convicções. Nós entendemos que isso fere o Estado democrático de direito. Nós defendemos, obviamente, as legislações, a Constituição. Ninguém mais do que o PT lutou contra a ditadura, pela construção dessa rede de legalidade, de institucionalidade. Agora, o que está ocorrendo é uma verdadeira caçada, uma verdadeira perseguição ao ex-presidente Lula. Uma condenação por uma coisa que ele não fez. Deputado, como que ele está abordando esse tema? Porque foi o lançamento da pré-candidatura dele, né, aqui em Belo Horizonte. O ato teve um duplo caráter. Primeiro, em defesa da democracia, contra essa perseguição, contra essa injustiça cometida contra o ex-presidente Lula. E, ao mesmo tempo, aí o Partido dos Trabalhadores, a nossa presidenta Gleisi esteve presente, reafirmou que o partido vai lançar o ex-presidente Lula como candidato à presidência da República. Nós vamos esgotar todos os caminhos jurídicos possíveis, até porque todos nós entendemos, e repito, todos nós, não apenas do PT, juristas, inclusive juristas de um campo conservador também, entendem que a condenação foi arbitrária, que a condenação não apresentou provas. A defesa do presidente Lula nos embargos da segunda instância apontou mais de 50 falhas no processo de condenação, e para quem acompanha a TV Assembleia, a principal delas, o presidente é acusado de ter um apartamento onde ele não morou, não mora, onde não foi registrado em seu nome, onde não tem nada que mostre que ele é o dono. Então, eu nunca vi isso, sinceramente, em nosso país, apenas pela convicção daqueles que querem impedir a candidatura do ex-presidente. Mas a pré-candidatura foi lançada e o principal, o ex-presidente Lula foi muito claro, né? Ele está pré-candidato à presidência da República. Se posicionou dessa forma, independentemente do resultado dessa confirmação ou não da condenação. Essa né? condenação, ela não tem fundamento jurídico. Então nós vamos lutar por todos os meios. Obviamente o presidente tem uma forte e sólida defesa jurídica.
Nós estamos fazendo essa defesa jurídica, o ex-presidente está fazendo. Agora, a candidatura hoje do presidente Lula não é uma candidatura simplesmente de um partido. É uma candidatura do povo brasileiro que não quer abrir mão das conquistas, e muitas já estão indo pelo ralo. Na época do presidente Lula, o jovem pobre teve a chance de ingressar na universidade, a eletrificação rural, 22 milhões de emprego, recomposição do salário mínimo, programas de fortalecimento da agricultura familiar, fortalecimento da soberania nacional. Saímos de uma dívida externa de 30 bilhões para uma situação de reservas de mais de 400 bilhões. Então foram 8 anos de muitas conquistas e inclusive de afirmação do Brasil no cenário internacional. Não é justo que o povo brasileiro seja impedido de votar numa liderança que foi responsável pelo maior processo de inclusão social em toda a história brasileira. Deputado, tendo em vista essa questão da judicialização da política, como o senhor citou anteriormente, o senhor como líder do bloco da maioria aqui, como que devem ser os trabalhos neste ano entre essa questão entre oposição e situação aqui no parlamento também, em defesa dessas bandeiras também nacionais? Eu acredito que Minas Gerais, e não foi por outro motivo que o lançamento da pré-candidatura do presidente Lula foi aqui, porque Minas Gerais tem uma vocação para a liberdade. Se nós recapitularmos a história brasileira, Minas Gerais esteve presente nos principais episódios. Para ficar em 2 muito importantes, nossa independência foi precedida da Inconfidência Mineira, e Tiradentes é um dos mártires, um dos ícones da história em defesa da independência, da luta pela liberdade. Se a gente pega um outro momento de transformações estruturais do ponto de vista inclusive econômico do nosso país, de um modelo agroexportador para um modelo industrializante, nós tivemos a Revolução de 30, onde Minas Gerais teve um papel decisivo, e depois com o próprio ex-presidente JK, Juscelino Kubitschek. Então, Minas Gerais tem um papel, e a Assembleia de Minas é um espaço histórico, um espaço de debate político. Acredito eu que nós teremos que ter sensibilidade para não inviabilizarmos ou paralisarmos a dinâmica legislativa, principalmente aqueles pontos prioritários que têm a ver com a vida do cidadão. É verdade que ano eleitoral é um ano de emoções, onde os debates políticos se afloram. Agora, a eleição é em outubro. Então, é importante também que as comissões tenham o seu pleno funcionamento, plenário, projetos dos parlamentares sejam votados, projetos importantes do Executivo, que a discussão eleitoral não obstrua e engesse a agenda legislativa, porque essa sensibilidade as instituições hoje têm que ter. As instituições hoje estão num período de baixa credibilidade junto à opinião pública. Então, só a retórica, o debate político estéril, ele é negativo. Agora, sem dúvida, nós temos questões importantes. A defesa da democracia tem que ser defendida. A questão da segurança pública. O presidente, numa atitude midiática, talvez por impossibilidade de aprovar a reforma da Previdência, faz uma intervenção sem um planejamento, sem um fundamento. Então, a discussão de segurança pública tem que ser feita de maneira séria. Nós temos questões vinculadas às políticas sociais, à educação, à saúde, à assistência social, mas eu acredito que vai haver essa maturidade aqui na Assembleia e a gente vai ter a capacidade de manter uma dinâmica legislativa ativa e, ao mesmo tempo, cada um dentro das suas opções, convicções e partidos também participarem desse debate político. O debate político, eu reitero, não está vinculado simplesmente à escolha de um presidente, apesar, inclusive, das eleições serem gerais. Então, tem eleições para o governo, para a presidência, Senado, Câmara de Deputados, Assembleias Legislativas. Nós estaremos discutindo o caminho, o rumo do país. A presidenta Dilma sofreu um golpe, pós-impeachment nós tivemos a reforma trabalhista contra os trabalhadores, o congelamento de gastos contra os mais pobres e a mobilização popular impediu a reforma da Previdência. Nesse sentido, essa discussão de fundo, para onde vai o nosso país, ela é fundamental e a Assembleia deve fazê-la. Ok, deputado, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Fernanda.